Olá, pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Hoje eu tenho um desafio grande aqui. Eu tô com uma jornalista de estrada, ó, muito experiente. A Alessandra Bruno vem contar uma história muito interessante pra gente. Bem-vinda, Alessandra. Oi, Patrícia, que prazer. Prazer é meu. Difícil estar aqui desse lado, viu? Tô acostumada a sempre estar do outro lado, né? Também é difícil pra você? né? Então tá bom, então a gente tá igual. Não vai Tamo ser bem. tão difícil. Não vai ser. Alessandra, você me contando a sua história, você começou jornalista hoje, mas começou a sua carreira como professora? Fez magistério? Tia Como Lê. assim? Tia Lê? Tia Lê. Tia Lê, porque assim, eu venho de uma família onde as mulheres são professoras também Sim. e tal. Eu nem tinha muito essa ambição de ser igual a elas, mas era um reflexo, né? Inclusive sua mãe, né? Inclusive a minha mãe, que é uma grande professora e mentora da vida. Mas eu fiz magistério porque eu queria sair do colégio onde eu estava, porque eu queria fazer outras coisas diferentes, porque eu me achava ali. E amei fazer. Deu Foi uma aula? Dei aula em escola infantil, tudo. Mas lá dentro eu já tinha uma outra coisa latente, que era uma profissão que não tinha nada a ver com magistério. Que, na verdade, era... Eu escrevia muito. Tá. Eu tinha mania de escrever carta. Naquela época, a gente trocava cartas, né? Sim. E eu tinha esse gosto, assim, por escrever histórias. E o jornalismo já estava ali aparecendo na minha vida. Eu tinha meu avô como referência, meus tios, meus primos, que são todos jornalistas. Tá. Então, eu acho que isso já estava assim na minha cabeça. Em algum momento... Você ia virar a chave. Eu ia virar a chave. E teve algum motivo que você virou? Foi por isso ou não? Foi Chegou a natural? idade, acabou o terceiro colegial, que vou fazer? Né? E como eu fiz magistério, era o Era terceiro... técnico, né? Era Magistério. terceiro colegial e mais um ano. Tá. E aí, nesse um ano, eu falei, bom, o que eu quero? Eu quero fazer jornalismo. E aí, eu prestei e passei. De cara, assim, eu já passei. Tá. Então, E já passou e já começou a trabalhar na área? Comecei a trabalhar 2 anos depois, porque tinha estágio naquela época. Não sei se hoje ainda tem, acho que não. Não, será? Não sei como que funciona. E aí, eu sou de Campinas, eu nasci em Campinas, então tinha o Correio Popular, que era o maior jornal da região, era a macro região de Campinas. E a gente fez prova, tudo para entrar, para ser admitida como estagiária. Eu e minha turma, éramos 4 amigas e nós nos formamos juntas no mesmo lugar. Que legal. Trabalhando juntas no mesmo jornal e tal. E eu fiz a minha carreira dentro de um jornal impresso. Eu comecei lá no 2º ano de faculdade. Muito interessante. E assim, o meu sonho era trabalhar como jornalista da Folha, do Estadão, da Veja. Tanto é que eu fiz estágio aqui em São Paulo na Isto É, eu vinha uma vez por semana fazer. Então eu falava, nossa, eu vou escrever. Eu escrevi. Nos 2 anos que eu fiquei no jornal, eu escrevi tal. E aí, quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu fiz um caderno de verão para o Correio Popular, um especial de verão. Tá. E ficou muito legal e tal, e ficou ali. Uns meses, assim, eu estava no finalzinho, novembro, eu acho. Alguma coisa assim. Me ligaram para Campinas. Quem é que é essa menina que escreveu esse especial? Tudo? Ah, é uma estagiária nossa, está se formando. Era da IPTV Ribeirão Preto. Olha só que coisa, né? Tinha IPTV em Campinas, onde eu morava, mas me ligaram de Ribeirão Preto. Ah, a gente se interessou por ela, tal, não sei o quê. Olha. Eu fui embora. Eu me formei e fui embora. Só deles lerem o seu caderno ali? Sim. Ali tinha alguma coisa que para eles... Chamou atenção. Despertou e tal. E eu cheguei lá, eu não sabia nada de TV. Na minha época de PUC... Eles não te ensinam a estar na frente da tela? Não tinha TV. TV era perfumaria na minha época. Se você quisesse ser uma jornalista formada, com diploma e reconhecida, era ser da Folha, do Estadão, da Veja. Jornal mesmo. Jornal ou revista. TV era a última coisa, ao contrário de hoje. De hoje, todo mundo quer estar na frente ali, né? Então, quando eu cheguei na IPTV, com aquela responsabilidade de ser editora, já de cara eles me puseram como editora, eu falei, o que eu faço? Quantos anos você tinha? Eu tinha 21. Nossa, super novinho. 21, 22 anos. Falei, o que é isso, né? O que eu tô fazendo aqui? E sozinha? Foi embora sozinha? Fui embora sozinha. Eu que estudei em Campinas, fiz faculdade na minha casa, né? Não Debaixo da asinha da mamãe? Fui embora. Tá. Fui embora e não voltei mais. Porque de Ribeirão eu fiquei 5 anos na IPTV em Ribeirão, depois eu fui para TVT em Sorocaba,
Depois eu fui para São José dos Campos, eu fui fazendo carreira nas afiliadas da Globo. Tá. Eles me chamavam, me transferiam e eu ia. Então, até 2015, eu não voltei mais para casa, eu fiquei fora. Você viu muita coisa, né? Muita coisa, eu vivi muita coisa. É. Qual foi assim, a matéria que mais te chamou a atenção? Você lembra? Você tem algum caso, assim? Tem. Porque eu acho que, por mais que você se prepare para ser jornalista, não tem como você, em alguns casos, não se envolver emocionalmente com aquilo que está acontecendo, né? Sim. Pro bom e pro ruim. Eu acho que as matérias que mais me tocaram foi quando eu estava mais madura também, quando eu virei chefe. Que eu era responsável por coordenar as equipes que iam para a rua e o que elas iam trazer de material e qual jornal eu ia colocar no ar. E em São José dos Campos eu vivi as piores experiências e as melhores também. Por exemplo, eu fiz 2 coberturas de Papa. Olha! Então, eu vi o Ratzinger e vi o Papa Francisco. E produzi programas com a Globo para fazer. Então, assim, isso para mim, participar de toda essa demanda, de preparar o que vai falar, o que o repórter vai fazer, o que os editores vão colocar no ar, quais imagens vão ter. E isso é uma contribuição para a história do país, né? E assim, a frustração é que eu não estive presente ali, mas eu estava nos bastidores movendo tudo para o Brasil inteiro ver uma coisa dessas. Então, os 2 papas foram super marcantes. Depois a gente viveu em São José a invasão do Pinheirinho, que era um lugar, assim, um terreno onde as pessoas ocuparam de uma antiga fábrica. E nós éramos ameaçados por todos, assim. Então, por exemplo, nós ali da TV, a gente ficava cercado de segurança. Eu ia trabalhar, me esperavam na esquina para levar a gente. Nossa. A gente viveu um tormento. E puseram fogo num carro da TV na frente de todo mundo. Então, assim, a gente viveu uma ameaça muito grande. A minha mãe até estava passando férias comigo na época. E foi muito complicado. Porque o movimento do MST? Era um movimento de pessoas de ocupação mesmo. Ocupação. E assim, eles achavam que a gente era uma ameaça. E, na verdade, a gente não era uma ameaça. A gente estava reportando a situação, o que estava acontecendo. Não era nem a favor de quem estava tirando eles dali. Vocês não iam fazer nada, né? Exatamente. Mas, assim, foi muito triste. Porque você via também aquelas crianças, aquele desespero de todo mundo indo embora e não tendo para onde ir. Mas, ao mesmo tempo, era um contraste, porque tinham pessoas ali que tinham piscina dentro. Tinham hidromassagem, tinham TVs de não sei quantas polegadas. Então, você falava, como que esse pessoal não tem onde morar, mas tem essa estrutura toda aqui dentro? Então, estava tudo errado, tudo desorganizado. E foi muito triste ver tudo isso, assim. Fora que você vê muito acidente, você vê, era o trecho São José, trecho São Paulo, Rio, Dutra. Então, você vê isso, mas você também vê Aparecida, 12 de outubro, as manifestações de devoção, tudo. E até os que vão fazendo a peregrinação no caminho. É maravilhoso, ali, né? É lindo. Eu fiz especiais lindos. A gente fez também... E, por último, eu acho que a grande cobertura que eu fiz foi de São Luís do Paraitinga, que é uma cidade conhecida pelas marchinhas de carnaval. Sim, sim. Que de 2009 para 2010, uma enchente, uma Eu lembro. Acabou com a cidade, E a gente estava lá. Então, eu vivi também tudo isso. E eu trabalhava com uma equipe que começou comigo. Então, hoje nós somos da mesma idade e tudo. Então, a gente cresceu muito. Tem contato até hoje? Somos super amigos. Uma família. Super amigos. A gente deixou pai, mãe para trás, todo mundo, para trabalhar em TV e para acreditar naquilo. Então, a gente até... Hoje em dia, a gente tem aquele papo meio de velho, assim, nossa, na nossa época era assim. Porque era muito diferente. Eu ainda convivo com quem está na TV. Eu estive na TV até 2020 e mudou muito. O que você acha, assim, que o que mudou para melhor e com certeza coisas mudaram para pior? A tecnologia ajudou na qualidade, Sim. Na rapidez, né? Por exemplo, hoje você tem aqui em São Paulo, você tem um motolink que leva, pelo sinal, o motolink está do outro lado da cidade e a Globo está recebendo. Na minha época era simultânea, fita. Né? Então, você tinha que depender de fita chegar, você tinha que pôr fita para editar ainda, tudo. Hoje em dia, você tem um celular, você monta, o repórter entra. É completamente diferente. Mas o que eu acho que acabou foi a dinâmica, aquela de equipe mesmo, de produção, de levantamento, de tempo para ouvir a história dos outros.
Às vezes eu tenho a impressão que você está assistindo em todos os jornais a mesma coisa. A mesma coisa, é. E a gente tinha uma preocupação de o que dava no Bom Dia não podia ser a mesma fala que dava na hora do almoço. E uma outra fala na hora à noite. Então, o repórter tinha que trazer um material muito completo. A gente estimulava isso, sabe? Vamos ser diferentes, não vamos entregar jornais iguais, não vamos entregar... Porque essa é a impressão que a gente tem hoje, Porque né? essa é a impressão que você tem hoje. E até como as equipes estão mais enxutas, são menos repórteres, menos tudo, eles estão o tempo todo na mesma coisa. Então, o repórter que pega o assunto do Bom Dia, por exemplo, ele vai até meio-dia fazendo a mesma coisa, falando com as mesmas pessoas. Não digo que a qualidade seja ruim, às vezes é aquilo que tem e ok. Mas já deu para fazer melhor. Já foi melhor. E eu acho que a modernidade, ela ajuda na qualidade, na tecnologia e tal, mas ela tira um pouco do encantamento, daquela coisa da profissão mesmo. Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas marcam pauta pelo WhatsApp. Olha, você pode dar entrevista sobre isso? Você fala sobre, falo, tá bom, então tá, tchau. Não, a gente ligava para a pessoa, mesmo, né? A gente falava, a relação. Ouvia a história, né? Questionava, fazia aquela pauta com todas as... Não existe mais isso. Não se tem mais tempo. Até porque quem está na redação, as pessoas que estão na redação estão sobrecarregadas. Estão fazendo zilhões de pautas durante o dia. E mudando de A para B, assim, né? Completamente. Tá cobrindo, que nem teve esses dias aí o nascimento de uma criança na Imigrantes, que os policiais fizeram parto, aí de noite vai falar da morte de não sei quem, né? Então é muito maluco. É muito maluco. Tem que cuidar bem da cabeça, né? Isso você sabe que a cabeça pifa, né? A minha pifou. Você falou. A minha pifou. Antes da gente entrar nisso daí, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a o que mudou o de antes para agora, a questão do digital, né, da tecnologia, tudo, trouxe com muito mais força a disseminação de fake news. Nossa. De cortes que não tem nada a ver no contexto e se cria coisas absurdas. Como que o jornalista se posiciona em relação a isso, né? Deve dar uma dor no coração. Dói. Eu vou te falar por que dói. O que mais me incomoda é quando eu tô num Uber, em algum lugar, que eu escuto as pessoas falando, você viu aquilo na TV? Que absurdo, nossa, tudo mentira. Aí eu paro para pensar assim, meu Deus, se você soubesse o trabalho que dá levantar uma história e colocar no ar, existe um produtor atrás, existe um apurador atrás, existe um monte de gente atrás, levantando a informação. Com pessoas com responsabilidades, Exatamente. Né? Você levanta com a fonte, você levanta com uma pessoa da faculdade, você levanta com quem tem conteúdo. Você não tira da cabeça e põe no ar. Né? Isso gera processo, isso tem consequências e tal. Então, dói quando eu escuto as barbaridades que dizem, jornalista é isso. Assim, chegou uma época, o ano passado, assim, que eu andava muito visitando cliente e tal, eu entrava e estava naquela questão muito difícil antes das eleições, né? Assim, um do partido, outro do outro, você não podia ter opinião. Não, você tinha que ficar muda, eu entrava né? no Uber, eu não falava, quem me perguntava qual é a sua profissão, eu falava, dona de casa. Dona de casa, não vou falar que eu sou jornalista porque eu vou apanhar. Chegou nesse ponto, assim, que eu evitava falar com o que eu trabalhava, que era com a informação. Sim. Né? Então, assim, hoje eu acho que fake news é má informação também. Eu acho que chega errado e você alimenta esse mundo de fake news. Se você receber e parar ali... Porque você tem alternativa de saber. Você tem jornais no ar, você tem jornais impressos na banca, você tem revistas, você tem da onde tirar informação. Total. Por que você não vai... Na fonte, né? Na fonte. É verdade. Ai, não, mas apareceu no... Quando fala, apareceu no Facebook, eu já arrepio. Eu falo, pronto. Facebook não é veículo de comunicação, é rede social. Ali não pode estar uma informação para você se basear. Mas o Facebook, o fulano diz tal coisa. O problema é dele. É terra de ninguém, né? Porque cada um fala o que quer. Exatamente. Facebook, Instagram. Então, assim, por favor, se informe. Se informe. Tem tanto lugar hoje para se informar, se informe. Aí, voltando lá em 2015, quando você falou que a cabeça pira do jornalista... Pira mesmo. Pira. O que aconteceu? Pira porque é o seguinte também, e eu acho que é uma culpa nossa,
Nossa, de quem? Do Minha, jornalista? Do jornalista e Tá. de qualquer pessoa. Eu vivi intensamente a minha carreira e eu tinha esse objetivo. Eu queria ser jornalista raiz. Então, assim, eu não me importava de entrar às 4h30 da manhã, às 3h30 da manhã e sair às 10 da noite. Eu estava envolvida ali. E conforme eu fui fazendo carreira dentro da emissora que eu estava, eu fui gostando cada vez mais. Só que quando você vai fazendo carreira, você vai sendo mais exigida. E exposta. E eu era exigida e exposta e eu gostava disso. Então, quando eu olho para trás, assim, eu fiz todos os cursos que você puder imaginar. Eu vinha para São Paulo, eu ia para o Rio, eu voltava para São Paulo, eu voltava para o Rio, eu ficava no interior. E eu aprendi muito com isso. Então, a TV era o meu alimento. Hoje em dia, eu olho para trás e falo, eu teria trabalhado menos. Teria convivido mais, teria viajado mais, teria. Só que aquilo era o que eu podia fazer no momento, porque eu estava feliz com isso. Você estava dando o seu melhor naquele momento, Era né? a minha idade, era o meu jeito de pensar, tudo. Então, assim, eu não me culpo. Eu faria diferente, mas eu não me culpo. Mas só a maturidade traz esse olhar crítico Sim. sobre coisas que a gente fez no passado, Sim, né? hoje com certeza eu seria uma chefe de redação, uma editora-chefe melhor. Eu seria mais leve, menos preocupada, menos agitada, menos tudo, mas era o que eu podia fazer naquela época. Tá certo. Entendeu? Então, assim, eu não tenho essa culpa. Culpa eu não tenho. Eu tenho esse olhar de atenção, né? Olha, teria pegado mais leve com isso, teria sido mais gostoso, teria aproveitado mais. Mas não me arrependo de nada, de nada, de nada. E aí, essa coisa de você ficar assumindo chefias e tal, a cobrança é muito grande. Sim. A responsabilidade é muito grande. Então, ao mesmo tempo que você vê que você evoluiu, que você chegou onde chegou e que você está sendo remunerada para isso e tal, a cabeça também começa, opa, peraí. Tudo tem um preço, né? E eu comecei com uma coisa estranha. Eu comecei a ter tonturas é labirintite. É labirintite. Eu fiz todos os exames que você puder imaginar. Não deu labirintite. Deu labirintite, mas era uma labirintite assim, sabe? Estranha. Eu lembro que eu fiz até tomografia, fiz ressonância, fiz tudo. E não melhorava. Fazia tratamento, remédio, não melhorava. E aí eu comecei a ter umas ausências, assim. E aí chegou um dia que eu fui trabalhar, eu parei o carro, falei, onde eu tô? Eu tava na esquina da TV, mas eu não sabia aonde eu tava. Eu parei o carro, fiquei. Mas você não sabia nem pra onde você tava indo? Não, eu fiquei. Pagão. Eu fiquei completamente e não sei como eu cheguei na TV a pé, com o carro parado lá na rua de trás. E aí eu cheguei, entrei na sala da chefia, chamei o chefe de redação, falei, cara, eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho. Tem alguma coisa estranha comigo. Aí, não sei o que, eu comecei a chorar. Bom, resumindo, eu fui pro psiquiatra. Nossa. Assim, direto, porque o apresentador, que era meu amigo, falou, Alê, você tá com alguma coisa, vamos conversar? Vamos comigo? E ele me levou numa praça em São José, nós ficamos 2 horas, eu fiquei 2 horas chorando, e ele sentado na praça, olhando o passarinho. E você chorando? E eu chorando. Ele não tirou nada de mim, não conversou nada comigo. E nesse meio tempo, ele foi tentando ver com o médico se alguém podia me atender. E foi feito isso. Eu fui pro médico, o médico falou, você precisa se afastar um pouquinho, fica uns dias em casa. Um burnout. Não sabia ainda, né? Ele primeiro me afastou para eu descansar. Só que esse meu afastamento durou 6 meses. Eu tava com síndrome do pânico. Caramba. Não se falava tanto em burnout ainda. Não, 2015 não... Foi em 2018, quando a Isa, que é minha amiga, a Isa Camargo, Tá. teve todo aquele problema de burnout e tal. Sim. Mas o meu foi em 2015. E aí eu fiquei 6 meses afastada, fazendo tratamento com remédio, com terapia, com tudo. Assim, e eu não aceitava, né? Como que eu vou ter isso? Eu? Imagina. Controlo tudo, controlo a equipe, controlo a vida, não tem problema, né? Pago as contas. Como que eu vou ter Pânico isso? do quê? Pânico do quê? Meu pai tinha morrido, já fazia um tempo, não fazia pouco tempo. Então, assim, eu buscava o que desencadeou isso agora, recentemente. Problemas da vida? Problema não tem. Claro. Eu não aceitava, eu achava um absurdo. Só que,
quando você vai fazendo o tratamento, você vai se convencendo. Porque as perguntas que são feitas para você são muito duras. Vai bem ali na Vai ferida. bem na ferida. E eu fui ver que eu tinha atropelado tanto sentimento e tanta emoção ao longo da vida. Os seus próprios sentimentos. Os meus sentimentos, as minhas coisas, que eu estava assim, eu estava... Sufocado. Eu estava sufocado, eu estava no gargalo. Então, um dos sintomas que eu apresentei, eu não falava. E tem até uma coisa muito, muito legal. Nessa época, a minha mãe veio morar comigo. Minha mãe morava em Campinas. E eu pedi para ela vir morar comigo. Nós nos juntamos. Eu já não estava boa e tal. E aí, a gente foi morar num condomínio muito bacana e tal. E eu parei de falar. Eu estava muito quieta, muito quieta. E eu comecei a tirar foto. Foram as melhores fotos da minha vida, porque eu gosto de tirar fotografia. Uhum. E eu tirava com o celular mesmo. Ela, na sensibilidade dela toda, né, até por trabalhar com educação, tudo, ela percebeu que eu estava me comunicando ali através das fotos. E me deu uma máquina. Eu fiz 4.000 e poucas fotos com essa máquina. Caramba! Porque era a maneira que eu estava me expressando. Eu estava falando ali. Então, eu não queria conversa, eu não saía do quarto, eu não queria conviver com ninguém, eu não queria ver ninguém do trabalho. Foi dentro desses 6 meses aí? Foi dentro desses 6 meses, eu não queria ver ninguém. Ninguém. E, assim, falar para mim era uma coisa muito difícil. Porque estava tão bagunçado, tão revirado, tudo, que eu falava, meu Deus, eu não sei por onde começar. Você lembra, você pensava, assim, em organizar? Eu não quero falar porque talvez o que eu falar vai estar bagunçado. Então, eu tenho que organizar as minhas ideias para saber bem o que eu vou falar. Porque senão eu posso piorar tudo. Eu sabia quais eram os gatilhos, né? Porque o médico vai te ajudando a isso também. Qual é o seu gatilho? O seu gatilho é familiar? O seu gatilho é... Do trabalho? Do trabalho? Então, ele foi trazendo para mim as questões. E eu fui falando, é isso aqui, é aquilo ali, é aquilo ali, é aquilo ali. E dentro de mim eu sabia que eu estava muito triste. Eu tinha uma tristeza, uma falta de vontade mesmo. Era uma vontade não só de comer, de levantar, de acordar, mas era uma falta de vida. E é um descontrole, né? Que assim, você não tem controle sobre isso. E demora. Eu demorei 6 meses. E, na verdade, eu acho que eu demorei uns 2 anos para voltar, sabe? A me olhar, a sentir, a perceber as coisas. É muito louco. E se educar, né? Porque você tem que se educar. Eu acho que todos os dias... Porque você é chamada a mudar o que estava errado. E o que estava errado? Né? Porque a palavra errada é muito complicada, mas o que estava bagunçado, o que estava fora do lugar, o que estava doendo mais. São questionamentos que você faz pro resto da vida depois. Depois que você aprende a mexer, você se questiona pro resto da vida. Então, aí você dá importância ou não. Isso aqui não é problema para mim, mas esse aqui sabe separar, né? As batalhas que você quer enfrentar. Sim. Porque você não entra em qualquer luta. Sim, exatamente. E aí, quando eu saí de São José, eu fui morar com a minha mãe numa cidade bem pequenininha, chamada Águas de Lindóia. Sim. A gente tinha uma referência familiar ali e tal. E foi uma coisa minha, assim. Naquele desespero que eu tava de depressão, de síndrome do pânico. O que eu vou fazer da vida? Eu não quero trabalhar, não quero ser jornalista mais, eu não quero. Eu quero fazer outra coisa. E Águas tinha uma leveza. E fomos para lá. Eu fiquei 5 anos sem trabalhar na minha área. Fiquei trabalhando em hotelaria. Nossa, nada a ver. Mudei a vida completamente. Completamente. Sabe assim, uma cidade que não tinha recurso nenhum para quem gosta de cinema, de teatro, de vida... noturna. Nada. Mas foram os melhores 5 anos da minha vida. Eu morro de saudade lá. Assim, eu precisei daquele nada que tinha ali para me organizar. Se encontrar. Era nada. Então, assim, não combinava em nada comigo a cidade. Que louco, né? Sabe assim, nada a ver. Mas eu fiz as melhores amizades, eu vivi uma qualidade de vida muito boa, porque é uma cidade linda, é turismo, é montanha, é natureza. Então, assim, eu tinha o prazer de pegar carro e ver o pôr do sol, coisa que eu imagino, não fazia, não tinha tempo, né? Eu era ocupada. Nem via o sol, né? Às vezes nem via o sol, porque você chegava trabalhando 3h30, 4 horas da manhã no estúdio e saía 10 horas da noite. Eu estava trabalhando, eu era muito ocupada.
Não, lá eu saía para ver o sol, eu saía para ficar num barzinho com a aguinha correndo no chão e ouvindo o barulho da água, eu achava lindo. Então, ali, nesses 5 anos, eu descobri coisas que a vida inteira eu não fiz. Então, foi Importante. muito providencial para mim. É um assim. resgate. Foi um amadurecimento, foi um crescimento como pessoa. E eu me vi ali. Eu me vi na simplicidade ali também. Porque, assim, você trabalha numa emissora, você tem uma carreira, tudo, também te leva para um lugar de, ai, ela trabalha lá, ai, ela faz isso. Quando eu apresentava em Ribeirão, ai, eu te conheço. Tem isso, tem esse Glamourão. esse glamour. Tem. Não vou dizer que não. E é bom, é bom. Te traz também muitas coisas boas. Mas ali eu não era nada. Ninguém me conhecia. E a minha profissão não era aquela. Então eu estava muito de boa. Sabe? Eu estava assim, eu não tinha problema. Eu ia trabalhar e falava, hoje eu tenho que fazer reserva. Ah, tá bom, vamos fazer reserva. Eu não tinha compromisso. Em nenhum momento você falava, o que eu tô fazendo aqui? Em 2020 eu comecei a ter esse Sou formada, sou uma jornalista renomada, Eu já vou te tive na falar frente, né? o que me despertou para voltar. Uma coisa horrível, mas que me despertou. A cobertura da Covid. Você tinha que estar lá. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque era uma pandemia mundial. E eu tava num mundo alternativo. Eu falava, gente, como assim? Peraí. Eu fiz altas coberturas e eu tô fazendo o quê aqui? E eu trabalhava com turismo. Já estava começando a fechar o turismo. Óbvio. A coisa estava, né, fazendo assim. E na época, a CNN ia inaugurar aqui em São Paulo. E eu trabalhei com vários ali. E um deles tinha sido meu repórter na afiliada da Globo e tal. Eu liguei para ele um dia e falei, olha, se você precisar de alguém mais para frente, mas pensando mais para frente, tipo, isso era em fevereiro, eu tava pensando em outubro, em novembro, né? Sei lá. Se você precisar mais para frente, dá um toque para mim, eu tô aqui de boa, tô querendo voltar a pensar em fazer jornalismo, mas voltar a pensar em fazer jornalismo. Tava distante ainda, né? Minto, isso foi começo de março. Foi logo ali que a pandemia começou, em 2020? A CNN inaugurou dia 15. Eu falei com ele, acho que no dia 5, dia 10. No dia 22 ele me ligou. Pelo amor de Deus, eu preciso de você. Eu falei, o quê? Tipo, não é agora que eu quero ir. Sabe, assim, eu quero mais pra frente. Ele falou, a pandemia tomou. A gente começou com um tanto de equipe. A cobertura tava 24 horas tá ali, né? bombando. Eu preciso de gente experiente que já saiba como funcionam as coberturas, os links, as coisas e tal. Porque eu tenho muita gente nova aqui também. Eu preciso de gente. Eles chamaram 80 jornalistas. Eu e vários outros colegas meus e tal. E nós fomos. Nosso contrato era de 100 dias. E foi a loucura. A gente estava em lockdown, São Paulo, lockdown. Eu morando em São Paulo pela primeira vez. Sozinha. De novo. De novo. Como eu não estava há muitos anos. E duas máscaras... Você teve algum gatilho nessa Nada. época? Você não tinha nem tempo, né? Eu tive um empurrão, assim... Acorda sabe? pra vida. Não, ele me ligou na segunda. Você vem? Eu falei, eu preciso pedir demissão, eu preciso organizar. Né? Ele falou, te espero sexta. Você imagina, eu virei a minha vida, sexta-feira, 8 horas, eu já estava dentro da TV trabalhando, editando coisa. Então, assim, não deu tempo. E eu também, eu sou meio assim, tem que ir? Vai. Vamos. Depois você vê. E foi assim que eu vim. E eu fiquei os 100 dias, eu não pude voltar para casa, porque como a gente estava em lockdown, não tinha vacina, era 2020, aquele horror todo mundo morrendo. Sem saber o que ia acontecer, Sem quanto saber. tempo que ia durar. Exatamente, plantões, e sábado e domingo. E eu fiquei aqui. Quando acabou o meu contrato, a gente ia voltar depois, mas aí eu voltei para Águas de Lindóia e logo, assim, acho que um mês e pouco depois, me convidaram para vir para assessoria de imprensa. Eu nunca tinha feito. Não. Tinha feito de leve, assim, nada tão profissional. E aí eu falei, quer saber? Vambora. Não Já vou deu. voltar pro turismo. Não, o turismo não ia voltar. A cidade estava acabada, a cidade estava fechada, né? Não tinha mais. E eu também já tinha bebido da água de novo. Já tinha ali, né? Já tinha tomado jornalismo de novo. Falei, opa, peraí. É isso que Tá eu me gosto. incomodando, eu não vou conseguir ficar
Mais 5 anos paradinha aqui. E vim embora. Com a cara e com a coragem, viemos embora. Peguei a minha companheira, minha mãe. Falei, vambora, vambora. A gente mudou também. Em 10 dias a gente mudou. E recomeçamos a vida aqui. E seguiu. Porém, Até que nada poderia fluir tão bem, né? Tão bem. Até que nós mudamos em novembro de 2020. Em dezembro eu comecei a ficar ruim. Comecei a passar muito mal, ter enjoo, ter isso, Achou ter que fosse sintoma aí do... como eu fiz em 2003, que isso é uma coisa importante, que me deu também a síndrome do pânico, tem tudo a ver também. Tá. Em 2003, eu, na minha irresponsabilidade do momento, estava acima do peso. Não, era um acima do peso. Bem menos do que eu estou hoje, inclusive. Achei que eu tinha que fazer uma bariátrica. Acordei com vontade de fazer uma bariátrica. Tinha um amigo que me incentivava nas piores loucuras da vida. Tinha o plano de saúde, tinha isso, tinha a oportunidade e tal. Peguei, paguei e levei. Queria estar bem na frente das câmeras. Exatamente. Rapidamente, né? Porque eu não tinha nem peso para fazer a bariátrica na época. Uhum. E não fiz aquela preparação, não fiz psicologia, não fiz terapia, não fiz nada. Fui lá, paguei e levei. Me arrependo muito, total. E a minha é daquela antiga, de campo aberto ainda, que faz aquele... corte. A minha é aquela raiz primeirana mesmo. A raiz. Fiz... Nossa, pareceu uma coisa um cara doente, né? Exatamente, branca, né? Uma coisa assim... Quando eu comecei a passar mal em 2020, eu achei que tinha alguma coisa a ver, porque era estomacal, o mal-estar que eu tinha. Poxa, mas 17 anos depois? Muito tempo depois. Tava alguma coisa estranha. Você tava com convênio na época? Não tava com convênio. Tá. Nada. A vida tava de cabeça pro ar, tava só trabalhando. É o seguinte, o seu caso é gravíssimo. Nossa. Você vai precisar fazer tais exames, você precisa fazer uma cirurgia. Eu falei, por quê? A gente tá desconfiado que o seu anel se rompeu. Eu tinha um anel no estômago. Falei, como assim se rompeu? Não, tudo que tá te acontecendo, eu tinha um monte de coisa acontecendo comigo. Tá bom, aí eu fiz todos os exames, né? Cheguei lá, eles falaram, seu caso é de cirurgia, não tem o que fazer. Você vai ter uma hemorragia, isso daí é sério, pode te dar coisa neurológica, tá? A gente tava em pandemia. Falei, eu não tenho dinheiro, não tenho convênio, não tenho como operar. Não, mas precisa. E fui pro SUS também. Com o mesmo diagnóstico. E o SUS bombando de Covid. O SUS bombando, mas eu fui com aquela carta de recomendação e tal. O SUS falou a mesma coisa pra mim. Nossa, você precisa operar. Porém, daqui 2 anos. Não tem como te pôr. A gente não pode nem te pôr no hospital, porque você pode se contaminar. Olha, se contaminar. Eu nunca me esqueço dessa palavra. Não tem como, mas você precisa operar. Tenta fazer particular, que isso é muito sério, tá muito grave, não sei o que e tal. E eu passando mal. Bom, aí comentei com uma amiga minha, jornalista. Falei, nossa, ela tinha tido câncer. Eu comentei com ela, falei, como que você lida com essa ansiedade? Com uma doença, com alguma coisa? Ela falou, o que você tem? Aí eu contei. Ela falou assim, nós vamos conseguir esse dinheiro. Eu falei, você tá louca? De onde que eu vou tirar? Eu não tenho dinheiro, né, pra fazer. Bom, deixa comigo. Falei, tá bom. Quanto você precisa? Não era nada, era 30 mil reais. Por quê? Pô, dinheiro, vai. Mas perante tudo, todo o hospital, todo o problema, o médico falou assim, a sua amiga te indicou aqui, sua amiga é jornalista como você. Era essa amiga que você... Eram 2 amigas que me ajudaram. A assessora de imprensa do médico falou, se eu opera ela, ele falou, eu opero e não cobro. Olha. A minha equipe vai fazer pro bono, porque em casos muito graves a gente Eles faz. fazem. Você só vai pagar a parte do Hospital. hospital. É tanto. Falei, eu não tenho esse dinheiro. Aí eu comentei com a outra minha amiga, as 2 chamam Tereza. Falei, e aí? Ela falou, deixa comigo. Essa mulher se mexeu de uma maneira com os amigos, jornalistas todos. Em 1 semana eu tinha o valor. Ninguém acreditava. O que ela fez? Ela fez uma vaquinha virtual, uma vaquinha eletrônica. E você conseguiu o dinheiro todo? Eu consegui todo o dinheiro. E eu vou te falar, assim, eu me emociono porque é o seguinte,
Tinha até o porteiro do prédio dos meus amigos ajudando. Tem gente lá, o nome de pessoa que eu não conheço. Que foi assim, minha amiga tá passando por isso, você quer ajudar? Coisas que a internet faz, que a rede faz, né? Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E os meus colegas, que às vezes trabalhavam comigo uma vez, aqui de São Paulo, da Globo Rio, se juntou, mas foi uma corrente coisa. mesmo. E de gente que tinha trabalhado comigo ao longo dos anos, assim, foi impressionante. E chegava vídeo, e chegava gravação, e eu doente, eu trabalhando, tentando, sabe, me organizar. Eu sei que o dinheiro apareceu. Olha, eu fui lá no hospital e falei, eu tenho dinheiro, marca que eu preciso operar. Foi muito rápido. E uma corrente de solidariedade que eu falava, gente, da onde está vindo tanto amor, assim? E eu acho que a pandemia tem muito a ver com isso. Porque estavam morrendo muitas pessoas. E eu acho que o jornalista ali estava tão exposto e tão triste com tudo também, como que queria muitas outras pessoas. contribuir com alguma forma, né? Como muitas outras pessoas, Sim. claro. Mas eu acho que ali o pessoal da redação estava tão sofrido que falou, peraí, tem uma colega nossa que está morrendo e não é de Covid. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Então veio de uma maneira assim que é incrível. E aí eu fui, marquei e fiz a cirurgia. Super simples. Entrei num domingo, saí na terça-feira de manhã. Foi tudo bem. 15 dias depois eu voltei a trabalhar. No 18º dia, eu já estava com dor no abdômen. Fui fazer um Zoom com um cliente e com um pessoal da minha equipe. A minha parceira, minha par de trabalho, começou a mandar no WhatsApp assim, sai da reunião. Sai da reunião que você está desmaiando. E eu não percebia. Ela desliga o computador, sai. Cara, eu saí do ar, fui parar no hospital. E ali eu fiquei. Eu fui para UTI. O que foi? Uma bactéria hospitalar. Ela só se manifestou 18 dias depois? 18 dias depois. Na verdade, um dos meus cortes estava vazando um pouquinho, mas não é nada, é normal. Foi tal. por ali que a bactéria. Mas ela já estava. Ela foi de um instrumental. Eles descobriram depois, foi de um instrumental. Só que ela era uma super bactéria. E dali eu não voltei mais. Eu fui para UTI, num caso gravíssimo, e com parada de rim, tudo. Eu precisei fazer algumas cirurgias para retirar, porque ela vai espalhando. Ela é uma rodinha, ela vai ficando grande, vai ficando grande. Vai corroendo. E aí, exatamente, eles tinham que abrir o abdômen, raspar a costela e tal, e voltar. E ir descendo. E o mais interessante foi que, depois eu fiquei sabendo disso, eles precisaram trazer uma máquina para me envelopar, para poder sugar essa bactéria com carvão, com outros elementos e tal, para eu sobreviver, porque aquilo era aberto. Você imagina, em plena pandemia, aquilo aberto e eu envelopada. E esse dinheiro dessa cirurgia? Não, aí o hospital, enfim, tá lá. Essa negociação tá lá ainda, porque é uma coisa deles. Você pegou a bactéria... Eu peguei lá dentro. Lá dentro, Mas o que mais me chama a atenção foi o empenho deles, pela gravidade que foi, deles falarem, tem que salvar essa menina. E essa máquina foi a que me salvou. E era tão assim, depois quando eu saí da UTI, que eu fui entubada e tal, quando eu comecei a voltar a mim, assim, porque eu parei de falar, parei de andar, usava fralda, aquela coisa toda. Né? Eu zerei. Eu fui. Imagina o desespero da sua mãe, né? Terrível. Terrível. Eu sei das histórias depois, né? Sei até um dia que ela chegou para me visitar e tava uma confusão no quarto. Eu tinha acabado de sair da UTI. Tava uma confusão no quarto e tal. Ela chegou e deu de cara com a minha barriga. Sem a máquina. Era preta. Era necrose. Era necrose. E ela deu uma... Sabe quando vai desmaiar, aquela sensação, não sei o que, passou mal, pegaram ela. Aí depois a gente ri disso, né? Mas na época foi horroroso. Deu aquele código laranja que para todo o andar, vem bombeiro, vem todo mundo, veio socorrer ela, porque ela passou mal, fica com ela, tal. E eu fui para UTI. De novo. De novo. Então, assim, ali foi uma luta muito minha mesmo para viver.
inconscientemente, eu lutei ali muito, porque eu ia e voltava, entubada e não sei o que e tal. E como que você entende que 18 dias depois de uma cirurgia que tá ok, a bactéria tá dentro de você? Você imagina o que ela não tava fazendo comigo nesses dias, né? Mas ali mesmo, aquela solidariedade que tinha tido da minha cirurgia, teve nesse período um apoio para minha mãe, principalmente. E eu, assim, eu tenho certeza que eu saí disso pelo pensamento, pela ajuda, pela torcida das pessoas também. Pelas orações, pela Por energia tudo. toda. Não dá para eu achar que eu venci sozinha. Porque eu acho que quando você tem uma experiência dessa, sei lá, quase morte. Quase morte. Né? Eu acho que é isso. Você volta, é completamente diferente. A Alessandra que voltou desse incidente é um pouco diferente. Ela é diferente já daquele momento que você teve a depressão, lá, a síndrome do pânico, que você ficou 5 anos lá em Águas de Lindóia, vivendo aquele mundinho que não tinha nada. Aí depois você passa por essa experiência de quase morte e a Alessandra não existe mais, aquela que... Não, existe aquela, com todas as falhas, com todas as marcas, tudo, mas existe a que olha para aquela de antigamente, mais nova, e fala, pô, você foi bacana. Se você também teve essa oportunidade de voltar, é porque você tem alguma coisa para cumprir ainda. Falta tempo. Então você tem que voltar melhor. E volta com garra, né? De querer viver. Volta com garra. Volta com garra. Quando você se vê ali entubada com um monte de coisa, tudo, não é possível que você não, que a sua ficha não caia e fale assim, peraí. Vamos ressignificar, né? E eu acho que vem muito para mim, vem muito claro assim, o que não me faz bem não é para ficar comigo. Então, assim, aquelas pessoas tóxicas, aquelas situações tóxicas, aquilo que vai me trazer sofrimento, não tem que andar comigo mais. Tá certíssimo. Não cabe mais. Entendeu? Então, assim, você deixa de conviver com tal pessoa, você deixa de conviver com tal situação? Sim, deixo. Se me faz mal. Se não me agrega, se não me faz ser melhor, se me deixa triste, se me remete a uma tristeza, a uma dor muito profunda, por que eu vou insistir naquilo? A gente também tem que escolher. A qualidade das nossas relações. A qualidade da nossa relação e da nossa vida. Sim. Se aquilo não está somando, por que insistir naquilo? E eu tinha muito isso. Eu achava que eu tinha, porque eu achava que eu tinha que seguir os padrões, eu achava que eu tinha que seguir aquilo que a vida... Não, eu não tenho que seguir. A gente não tem que ir nada. Eu não tenho nada, eu tenho que ser uma pessoa bacana, eu tenho que ser uma profissional dedicada, eu tenho... Olha quantas obrigações a gente já tem. Sem dúvida. Por que eu tenho que agradar? Não, eu não tenho que agradar, eu tenho que ser educada, tratar bem, mas eu não quero conviver com o que não me agrega. Tá certo. Se eu tô fazendo errado, eu acho que não. Eu acho que você tem que se sentir bem. Se é certo, se é errado, você se sentir bem é certo para você, nesse momento. E eu acho que você também... Eu aprendi nessa minha história de saúde, é tão sofrido, é tão doloroso fisicamente, que eu entendi também que a dor emocional não me atrai. A dor emocional não me atrai. Então, assim... Uma vez eu vi uma frase, eu não vou saber de quem que é, que falou assim, a dor física, ela é inevitável, se você está sentindo. Mas o sofrimento é opcional. É uma escolha, é isso que eu tô te falando. Sabe? É uma escolha. Então, assim, eu fico olhando para trás como eu sofria na hora do trabalho, de pôr um jornal inteirinho no ar, certinho, e depois de ter pauta pro dia seguinte. Mas é isso que eu te falei, era o meu momento, mas aquilo era sofrido para mim. Tanto é que eu fiquei doente. Sim. Hoje em dia... A vida tá mais leve para você? Ai, gente, amanhã vê isso. Entendeu? Eu tô muito mais nessa fase. E hoje você tá dedicada a quê? Eu sou assessora de imprensa. Tá. E eu estou trabalhando com clientes completamente diferentes. Então, eu trabalho com clientes da área jurídica, trabalho com clientes da área da saúde. Não trabalho numa empresa só. Eu presto serviço
as agências. Você tá com liberdade. Eu tô com liberdade. Então, a minha mãe brinca comigo e fala, onde você vai hoje? Eu vou trabalhar na Barra Funda. Onde você vai hoje? Eu vou trabalhar na Vila Mariana. Nenhum dia é igual ao outro. Não é igual. E assim, eu gosto de equipe. Eu fui criada profissionalmente dentro de grandes redações. O home office, em mim, não atrai nada. Claro, com esse trânsito de São Paulo... Sim, algumas coisas são melhores. Com a violência, com os assaltos, tudo. Mas eu amo chegar no lugar, tomar um café, dar risada, ouvir outras vozes, falar com as pessoas. Histórias, né? Eu amo. Você é alimentada por histórias. Total. Então, assim, quando eu vejo que eu vou trabalhar, pô, eu tenho que pegar a condução, eu tenho que andar, né? Mas não troco. Que maravilha. Não troco. E é a convivência mesmo. E, assim, de várias idades, de vários tipos, de vários lugares. Então, sabe, eu tô trabalhando com pessoas completamente diferentes de mim. É troca, né? E aí eu chego, às vezes eu conto alguma coisa, elas, nossa, olha ali, elas contam alguma coisa, eu, sabe? E eu acho que a pandemia trouxe isso também, a gente ficou carente, né? De contato, de né? contato, de convivência. Então agora você Eu acho pode. que não é todo mundo que for carente, não. Porque a galerinha que tá chegando agora, a galerinha que já é do digital, eles só conversam pelo WhatsApp. A geração Z. A geração Z, só pelo WhatsApp. A gente que é lá, das antigas, a gente precisa desse contato, né? Desse pegar, desse visual ali do ladinho, o café, né? A conversa. Exatamente. E eu acho que essa troca, ela serve muito. Ah, mas você trabalha com gente muito mais nova. E daí? Que delícia. E outra, eles vão chegar na minha idade também. Assim como eu já fui a nova nessa história. É verdade. As pessoas têm uma coisa, porque não sei o quê. Cada um se respeitando dentro da sua idade, dentro da sua história. Exato. Tá tranquilo. Ale, olha, que história vencedora. Que história vencedora, eu acho que né? Sim. Você e eu teve acho uma que, e eu acho que acima ali. de tudo, eu tenho uma história feliz de amizades. Você provou ali, né? Pra mim foi a prova, assim, putz, eu fiz alguma coisa direitinho. Porque pra reunir essa galera que muitos eu conheço e muitos eu não conheço, mas conseguir que eles se movimentassem numa fase tão difícil que tanta gente estava desempregada também, alguma coisa eu fiz certo. Que legal, né? Então, assim, eu amo meus amigos, assim, as pessoas que eu convivo, que têm história comigo, e eu valorizo muito. Sabe, eu não deixo de falar para quase ninguém eu te amo, ou eu adoro você, dos meus amigos. Recentemente foi meu aniversário e as trocas de mensagens são sempre assim. Ai, tô com saudade, te amo. E eu amo mesmo. Ter essa oportunidade de ter amigos verdadeiros. Eles estiveram né? comigo no pior momento da minha vida e também nas bebedeiras, claro, nos carnavais, em tudo. Claro. Então são pessoas que eu amo mesmo. E são essas que eu quero comigo. É aí que vem a escolha. A escolha. De quem você tira e Sim, de quem você você tira. E qual que é a grande... Se você puder deixar uma mensagem, ou para essa galera que está começando a carreira profissional agora, ou para os seus amigos jornalistas de longa data, o que você tira de tudo isso aí? Para os meus amigos jornalistas de longa data e que regulam em idade comigo, assim, que estão vivendo... Olá, na câmera, jornalista! E que estão vivendo demissões, né, momentos difíceis, assim, apostem nas histórias que vocês tiveram durante a vida, na sua carreira, na sua família, e usem isso para vocês, para se comunicar. Não deixem nunca a comunicação, porque ela é deliciosa. Comunicação é vida. Comunicação é vida, é alegria, é oportunidade de compartilhar as coisas, de trocar, de receber. E amigos. A vida precisa disso, né? A vida precisa disso. Ale, prazer enorme te conhecer. Foi incrível esse nosso bate-papo. Deixa eu dar um recadinho. Pessoal, Exato Digital, nosso patrocinador, é uma plataforma que garante qualidade e segurança nas transações comerciais. Para conhecer, aponte seu celular para o QR Code da tela, que vocês vão conhecer como que essa plataforma pode te ajudar. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Alfa Artesanal e Novo Rumo também está aqui com a gente. Você vai ganhar um presente da Alfa Artesanal. Muito obrigada. Bom te conhecer pessoalmente.
A gente se falou bastante, mas um prazerzão trocar um pouco de ideia com você. Quando puder, retorne com outras histórias pra gente. Um prazer. Ah, que história inspiradora, né? Tá vendo? As amizades são pra vida, né? Em todos os momentos, as verdadeiras. E as escolhas que a gente tem que fazer também são necessárias. Tirar da vida da gente o que tá pesando vai tornar a nossa vida muito mais tranquila. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio.